Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Janusa e hoje é dia de leitura aqui no canal. E eu trouxe para vocês o livro Na Curva das Emoções de Jorge Miguel Marinho. Acompanhe! O livro Na Curva das Emoções apresenta 7 contos: O Umbigo de Isaura, Libertinagem das Mães, O Seio Tatuado da Minha Avó, As Borboletas Copulam no Voo, Eros de Luto, A Revelação de Clarice Lispector e Aviso às Borboletas. Mas nesse vídeo eu vou pontuar 4 desses contos: O Umbigo de Isaura, A Libertinagem das Mães, O Seio Tatuado da Minha Avó e As Borboletas Copulam no Voo. No primeiro conto, O Umbigo de Isaura, nós vamos ter uma narração em terceira pessoa, em que o narrador observa Isaura e todos os seus comportamentos. E ele é um narrador onisciente, ou seja, ele consegue ver os pensamentos da Isaura. Ela está atravessando a infância, seguindo para a adolescência. Então ela está vivendo esse momento de transformações físicas e emocionais, e ela está se descobrindo. Isaura é uma menina muito viva, ela questiona o mundo à sua volta, ela faz pequenas revoluções em seu mundo porque ela está sempre questionando. Ela olha o mundo à sua volta, as pessoas, as atitudes das pessoas, e ela está sempre questionando por que as coisas são daquele jeito. Jorge Miguel trabalha com as figuras de linguagem, com as metáforas, as metonímias, quando ele pontua as partes do corpo, quando ele fala das mãos, dos olhos, dos pés. Inclusive tem um trecho que eu gosto muito, quando a Isaura conhece uma pessoa que é cega e essa pessoa fala: eu enxergo com as mãos. E a partir desse momento, Isaura tenta entender essa relação do nosso corpo com o mundo, como as nossas mãos, os nossos pés, os nossos olhos, os nossos sentimentos se relacionam com o mundo, interagem com o mundo. E no final desse conto, a Isaura fala a respeito de revoluções no jardim. E é interessante porque os contos, embora não estejam relacionados, eles fazem referências a elementos de referência e todos eles remetem à liberdade. E é interessante que Clarice Lispector falava que o que ela queria ainda não tinha nome. Era mais do que liberdade, ainda não tinha nome. E porque a Isaura está nessa fase de transição, a gente vê ações e atitudes dela ainda relacionadas à infância, como a sua mente imaginativa, uma mente que está sempre criando e inovando situações, pensamentos e levantando questionamentos. E, por outro lado, ela está iniciando os seus passos nessa nova etapa da vida, que é a adolescência. Assim, ela tenta entender as emoções que afloram nela diante das situações vivenciadas. No conto Libertinagem das Mães, nós temos a Cristina, que é a adolescente, e ela está passando por dificuldades na escola, referente a algumas matérias. E por isso ela está preocupada, está um pouco distante. E a mãe pensa que é por outras razões, por questões assim, né, de jovem, de adolescente, de repente namoro. E é muito interessante os trocadilhos que a gente percebe na construção desse texto. E justamente esses trocadilhos conferem um pouco de humor a essa trama. O conto O Seio Tatuado da Minha Avó aborda mais o aspecto do conflito de gerações. Nós temos um neto chamado Pedro e a sua avó. E ele tem muitas cismas acerca do passado dela. E é interessante porque ela já está bem idosa. E por isso ele acha assim que ela já está assim, caducando e a qualquer momento poderá vir a morrer. Nesse conto, nós vemos um recurso da metáfora muito forte acerca da luz, no sentido literal, o objeto, a lâmpada, a iluminação, e também a luz no sentido das ideias, do surgimento das ideias, do conhecimento.
E temos esse ar de mistério que envolve o passado da avó de Pedro. Nesse ponto é interessante porque o Pedro julga a sua avó e é como se ele ignorasse o fato de que um dia ela já foi jovem. Assim como ele é jovem, tem seus conflitos, tem seus medos, toma decisões nem sempre acertadas e ele tem a cisma acerca do seio tatuado dela. No decorrer do conto, Pedro baixa a guarda e começa a conversar com a sua avó. E aí ela começa a explicar para ele as razões daquela tatuagem. E ele fica chocado, ele percebe que ele julgou mal, ele julgou errado. Esse conflito de gerações é interessante porque acontece, às vezes parece que os jovens esquecem que os seus avós um dia já foram jovens, tiveram as suas revoluções, tomaram as suas decisões. E assim, por causa dessa conversa com a sua avó, Pedro passa a olhar o mundo com outros olhos. A luz acende para ele e ele passa a enxergar aquilo que ele não estava vendo. O conto As Borboletas Copulam no Voo é uma aproximação do poema Quadrilha de Carlos Drummond de Andrade. E é interessante que o poema de Drummond retrata essa questão das relações não correspondidas, ou melhor dizendo, dos sentimentos não correspondidos. No conto de Jorge Miguel Marinho, nós temos a impressão que o Jorge Miguel colocou uma lupa nesse poema de Drummond e ele expandiu, né, essas relações, tentando entender ou imaginando o que cada personagem de quadrilha pensava sobre aquela situação. Dessa forma, o eu lírico do conto cria o que poderia ser um universo mental daqueles personagens que apenas foram citados por Drummond, um nome após o outro, ligados pelo verbo amar, flexionado na terceira pessoa do singular, ama, antecedido pelo que, sem a vírgula, sem pontos, ou seja, tudo ligado ao outro, tal como uma dança de mãos dadas, mas não unidos no sentimento. Como eu mencionei, os contos do Jorge Miguel fazem relação entre si. Eles buscam referência uns nos outros, embora não estejam ligados diretamente. Dessa forma, nós vemos a presença constante da borboleta. E assim nós pensamos, por exemplo, na Isaura como sendo um ser que está começando esse processo de metamorfose e a avó do Pedro como aquela borboleta que chegou à sua plenitude. E é interessante, nesse contexto, analisar que Pedro, o neto da avó que tinha o seio tatuado, representa, no momento em que ele compreende as revelações dela, é como se fosse o momento do rompimento da crisálida. E a partir dali que ele passa a compreender as razões da sua avó, os sentimentos dela, é o momento exato da crisálida se romper. Essas metáforas são muito ricas nos contos do Jorge Miguel Marinho e é por isso que o livro dele não é apenas um livro de entretenimento, pode ser usado na escola pelos professores para trabalhar as figuras de linguagem, para trabalhar os discursos e também para dialogar a respeito dessas transformações. Por fim, outra relação muito interessante entre os contos é que a Isaura chega a mencionar que não é o relógio que marca as horas, é a mão que trabalha, que faz o tempo. E eu acredito na revolução dos jardins. Esse jardim, com borboletas e flores, é mencionado pela avó de Pedro, evocando a ideia de liberdade ou de outra coisa. E a palavra coisa é muito recorrente no conto O Umbigo de Isaura, quando ela não sabe o nome dos objetos, dos sentimentos ou de algum lugar, ela chama de coisa. Então ela fala coisa a tudo aquilo que ela não consegue expressar ou explicar. Coisa é também uma palavra usada por Clarice Lispector, quando ela fala que o que ela quer é algo ou alguma coisa que não tem nome. Não dá para falar sobre cada conto do livro, mas eu pontuei
esses para vocês terem uma ideia sobre a escrita do Jorge Miguel Marinho. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês procurem conhecer o material dele. Eu vou deixar na descrição do vídeo links que vocês podem acessar e conhecer um pouco mais da sua obra, tá? E se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, compartilha com os amigos, coloca nos comentários se você já conhece esse livro e se você tem outras impressões e quiser compartilhar, fique à vontade. E eu aguardo vocês para o próximo vídeo. Até lá!